Candyland, lançamento agora de janeiro de 2023, é um filme brutal, sangrento e ao mesmo tempo surpreendentemente humano. Um filme sobre fé e pecado, sobre fanatismo religioso e prostituição. Enfim, uma obra que, na minha humilde opinião, se consagra como o primeiro grande terror do ano. Para saber um pouquinho mais sobre esse filme, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Que o terror é um gênero extremamente versátil já não é novidade para ninguém. De filmes mais descompromissados e irreverentes a obras mais densas e de grande profundidade, é notável a capacidade que o gênero tem de lidar com os mais diversos temas, explorando-os a partir dos mais diversos olhares. No meio disso tudo, a gente também encontra de vez em quando algum filme que faz uso dessa narrativa ou temática mais despretensiosa para tratar de assuntos mais complexos e fazer críticas mais aprofundadas. Difícil mesmo é encontrar filmes que façam isso bem, sem destrambelhar para nenhum lado, de modo que quando um desses aparece por aí, merece o seu devido destaque. Acredito eu que um desses casos seja o recente Candyland, um filme que é, na verdade, de 2022, mas que foi lançado para o grande público só agora em janeiro de 2023. Visto meio que por cima, ele não parece, sei lá, grande coisa, ele soa bem debochado, tem alguns personagens bem caricatos aqui e ali, e possui um tom de irreverência muito forte. O fato do longa incorporar também alguns elementos do slasher, subgênero esse que se presta muito à sátira atualmente, também colabora para Candyland ser visto como um filme mais descompromissado mesmo. E, de fato, em grandíssima medida o filme realmente é isso, porém não se engane. Assim como o slasher teen da A24 Bodies, Bodies, Bodies do ano passado, Candyland é um daqueles filmes que é muito mais do que um olhar rápido pode dar a entender. Mas antes de eu começar a falar do filme em si, aproveita para ir se inscrevendo aí no Cine Horror 101. Aqui eu tô sempre falando de novos lançamentos, fazendo críticas e reviews, discutindo subgêneros e filmes clássicos e, claro, sempre dando muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Também segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. E agora sim, sem mais delongas, bora falar de Candyland. Bom, a história do filme acompanha Sadie, Riley e Liv, um trio de prostitutas que trabalha num paradouro de caminhões à beira da estrada, junto com seu amigo e também garoto de programa Levi. Certo dia, um grupo de religiosos que estava meio que de passagem por ali pregando, acaba deixando para trás a jovem Remy, uma guria muito tímida e quietinha, que logo desenvolve uma grande amizade com as prostitutas e com elas passa a morar e trabalhar. A chegada dessa jovem religiosa, porém, trará violentas consequências para todos que moram no local. Candyland foi um filme que já me interessou logo de cara por abordar ali na mesma história dois temas aparentemente antagônicos, o fanatismo religioso de um lado e a prostituição do outro. Ao contar a história de uma jovem puritana que de repente passa a viver e trabalhar com um grupo de prostitutas num lugar que para ela seria um antro de pecado, o filme já estabelece as bases para o que poderia vir a ser tanto um filme mais dramático, focado em relações humanas, quanto um filme mais debochado ou escrachado. O grande trunfo de Candyland, porém, é que ele consegue ser meio que ambos ao mesmo tempo, incorporando ainda alguns elementos fortes do slasher, o que resulta em cenas bem perturbadoras e violentas. Mas ok, explicando um pouquinho melhor. Quando eu falo que o filme é mais descompromissado e irreverente, eu estou me referindo ao tom geral da narrativa em uma parte considerável do longa. São diversas cenas com um clima um pouco mais descontraído, em que cabem diálogos fúteis e algumas brincadeiras pontuais aqui e ali. O legal é que ao fazer isso para narrar o dia a dia ali das prostitutas, o filme confere ao seu retrato do mesmo um ar de humanidade bem interessante. Elas não são retratadas ali como pessoas perdidas na vida ou em permanente sofrimento, algo que seria um tanto clichê ao tratar desse tema mais delicado. Ao invés disso, elas aparecem como jovens quase que comuns, com seus próprios sonhos, aspirações, amizades e amores. Ainda que individualmente também já não sejam tão aprofundadas assim. Ao mesmo tempo, felizmente, o filme também não chega ao ponto de romantizar a ideia de prostituição ali, sendo na verdade um retrato bem cru e profundamente verossímil da situação das personagens. Quando o grupo de religiosos aparece ali, consequentemente a Riley passa a viver ali com elas,
o que salta mais aos olhos é esse contraste entre o puritanismo e a religião e a vida mais libertina, por assim dizer, das demais personagens. E o interessante é que esse contraste todo, por mais perceptível que seja, nos é transmitido pelo filme de uma forma suficientemente sutil para que não pareça forçado, sendo em alguns momentos até mesmo comovente. Mas também não se engane, a gente ainda tá falando de um filme de terror. Tome cuidado para não confundir irreverência e descontração com leveza de forma nenhuma. Afinal, todo esse lado mais despretensioso do filme não ofusca de maneira nenhuma o lado mais obscuro, mais brutal e perturbador do longa. E acredite, a partir do momento que o filme começa a ir para esse lado, uma coisa que não vai faltar é sangue. Temos em Candyland, afinal, um longa com uma forte pegada de slasher, e eu acho que aqui vale evocar novamente a comparação com Bodies, Bodies, Bodies. Enquanto no longa da A24 a ideia do slasher é utilizada para construir uma sátira a partir da qual o filme vai tecer seus comentários sociais, em Candyland me parece que toda a violência e derramamento de sangue servem para emular de forma mais escancarada todos os perigos do fanatismo religioso que o filme busca criticar. Percebam que, embora se tratem de dois filmes muito diferentes, e aqui vale pontuar que Candyland é muito mais violento que Bodies, 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 há uma certa semelhança que vale a pena ser notada. E eu falo isso no sentido de que é interessante citar esses dois filmes em conjunto como exemplos de como filmes de slasher com uma pegada aparentemente despretensiosa podem ser utilizados, quando feitos com competência, para suscitar reflexões e críticas bem contundentes. Algo que X, diga-se de passagem, também fez muito bem no ano passado. E bom, falando dessa forma, eu posso até ter dado a impressão de que Candyland é uma mistureba desconexa e sem sentido. Ora é descompromissado, ora é reflexivo, ora é irreverente e ora é extremamente violento. Eu sei que pode parecer que nada disso conversa, mas acreditem, meu povo, aqui direção e roteiro estão de parabéns por conseguir encaixar todos esses aspectos numa única narrativa coesa, muito bem desenvolvida e extremamente fluida. E é claro, parte desse mérito vai também para os atores, que apesar de não serem nada de lá muito excepcional, entregam uma performance bem convincente e capaz de transmitir todos os diferentes sentimentos e tons que a narrativa pede. E bom, se tem algo de ruim a ser falado desse filme, eu acredito que eu possa mencionar aqui alguns furos, entre muitas aspas, no roteiro. E eu digo entre muitas aspas porque, em se tratando de um filme tão descompromissado e despretensioso quanto Candyland, a gente também não pode esperar nenhum preciosismo exagerado nesse sentido. Daí que certos absurdos, conveniências e umas omissões um tanto inverossímeis podem passar tranquilamente batidos. Como, por exemplo, o fato de que um monte de gente vai morrendo uma atrás da outra e ninguém parece achar todos os corpos, e mesmo quando acham alguns, parece que ninguém fica se perguntando quem que cometeu aqueles crimes. As pessoas simplesmente ficam tristes e deu, não existe nenhuma tentativa de investigação mínima sequer. E assim, é algo que dá uma incomodada forte? É, mas também não acho que seja ser algo que comprometa todo o resto do longa. Claro que é necessário a gente elevar um pouco o nível da nossa suspensão da descrença, mas ao conseguirmos fazer isso, não acho que Candyland tenha nenhum problema que vá atrapalhar a experiência como um todo. E enfim, em resumo, dá pra se dizer que temos em Candyland um excelente filme de terror que é muito eficaz em tudo que se propõe a ser. É despretensioso e irreverente por um lado, mas por outro também é crítico e reflexivo. E o melhor, ele consegue ser tudo isso ao mesmo tempo sem se perder para nenhum dos lados, entregando um resultado fechadinho, coeso e muito divertido. Ah, e como último comentário, eu acho que vale a pena aqui mencionar que o filme pode ter alguns gatilhos, por conter principalmente uma cena de estupro ali no meio, então já estejam avisados, beleza? Bom, e por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam de Candyland, caso já tenham assistido, ou se ficaram a fim de assistir. Vamos debater, porque esse primeiro grande filme de terror de 2023 com certeza ainda vai dar muito o que falar. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!